O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem uma coisa será dado ainda mais, e àquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os queridos irmãos e irmãs, aqui na nossa catedral, também quem nos acompanha pelos meios de comunicação, hoje nós estamos celebrando a memória de Santo André, São Paulo e seus companheiros mártires da Coreia. Celebrar a vida, a entrega, o testemunho dos mártires é sempre um momento muito feliz para nós na igreja, porque são verdadeiros heróis. Esses sim são os verdadeiros heróis da fé, que chegaram até as últimas consequências do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Deram a vida, derramaram o seu sangue para que a palavra fosse plenamente difundida, plenamente acolhida por todos. Humanamente falando, é uma derrota. Assim como a cruz de Jesus também, humanamente falando, ali ele estava derrotado. Mas muito pelo contrário, ali foi onde ele alcançou a vitória da morte, do pecado, vencendo e derrotando Satanás, nos redimindo com seu sangue. Então, humanamente falando, se nós tirarmos os olhos espirituais, o martírio é uma derrota, né? Venceram os cristãos, morreu, acabou. Mas isso é justamente o contrário. O sangue dos cristãos rega as terras, assim onde eles testemunham, e ali brotam muitos outros cristãos. Parece uma loucura, né? Fico imaginando lá nos circos romanos, quando jogavam os cristãos nos espetáculos para serem devorados pelas feras, trucidados das formas mais cruéis, e as pessoas que estavam assistindo aquilo diziam: eu quero isso para mim também. Parece uma loucura, humanamente falando. Mas justamente quando nós vemos que alguém é capaz de defender uma ideia, uma verdade, até derramar o seu sangue por aquilo, então nós entendemos que aquilo é muito importante, que aquilo é muito valioso. Então, se algo vale uma vida, é algo que vale a pena uma entrega tão grande e tão bonita. Por isso os mártires são heróis. Nós, nos tempos de hoje, nós estamos meio que aos pouquinhos, nós vamos mudando esse olhar com relação aos mártires. Nós vamos mudando o foco, né? Mudando o foco. É óbvio que nós nunca seremos a favor da violência. É claro que a igreja não é a favor da violência, nunca, em hipótese alguma. Mas são coisas completamente diferentes. O testemunho de alguém que morre por Jesus. Aí nós às vezes ficamos lá num discurso de nós temos que ser amiguinhos de todo mundo tem que ser amiguinho de todo mundo tem. Não, isso. Os cristãos sempre serão perseguidos, desde quando houve a primeira perseguição, logo depois da ressurreição de Jesus, até os tempos de hoje, até o fim dos tempos, os cristãos serão perseguidos. E aí nós entramos naquela. Quando nós formos confrontados com relação à nossa fé, nós temos duas saídas. Diante de uma tentação, diante de uma afronta, diante de um perigo, nós temos duas alternativas. Ou nós saímos mártires, ou nós saímos traidores. Negamos Jesus. Só tem duas alternativas.
Diante da perseguição, ou eu saio mártir, ou eu saio apóstata e traidor. Então, é o funil, vai chegar nisso. A nossa vida, no final das contas, chega nisso. Cristo é tudo para mim ou não? Diante de uma tentação, diante de uma perseguição, ou nós saímos mártires, ou nós saímos pagãos. Esses homens se decidiram sair como mártires. Derramaram seu sangue e não negaram a Cristo. Nós vimos o evangelho de hoje que fala justamente sobre o testemunho. Jesus dizendo, ninguém acende uma lâmpada para colocar debaixo de uma vasilha, para ficar escondido, né? Para ficar escondido. Nos lugares onde os cristãos são perseguidos, a primeira pergunta que fazem, você é cristão? Você é cristão? Opa, e agora? Eu posso dizer que sim. Eu posso deixar essa luz brilhar. Sim, sou cristão, acredito em Cristo. Ou eu posso pôr uma vasilha em cima. Ou eu posso tampar essa luz com o meu medo, com a minha vergonha. Não, não sou cristão. Tadinho de Pedro, um dia, na prisão de Jesus. Você não estava com ele? Não conheço esse homem. Claro, graças a Deus, depois Pedro voltou, depois da vinda do Espírito Santo, imagina, abriu a porta do cenáculo e saiu pregando corajosamente, aquele Jesus que vocês mataram. E depois Pedro morreu mártir também, morreu a mesma morte de Jesus, morreu na cruz, mas ele pediu que morresse de ponta cabeça, porque não era digno de sofrer como o seu Senhor, de morrer como o seu Senhor. Olha a coragem de Pedro onde chegou. Mas eu dizia, na hora da perseguição, nós temos essas duas oportunidades. Ou nós deixamos a luz de Cristo brilhar, ou nós tampamos com uma vasilha. Aqui nós estamos falando das situações mais extremas, dos lugares onde os cristãos são perseguidos. Aqui no Brasil nós ainda não somos abertamente perseguidos. Mas nas coisas do dia a dia também. Quando eu sou chamado a dar testemunho sobre honestidade, eu deixo a luz de Cristo brilhar e digo, não, sou cristão, o correto é fazer assim. Ou eu ponho uma vasilha em cima e vivo a desonestidade. E aí os exemplos são muitos e cada um pode até tirar o próprio exemplo do seu coração. Em qual situação eu permito que a luz de Cristo que habita em mim brilhe? Ou em qual situação eu tampo essa luz porque tenho vergonha de dizer que sou cristão, porque posso ser criticado? Tenho vergonha de dizer que sou cristão porque posso ser excluído? Aí lá no meu trabalho, aquele grupinho que fica contando piadas obscenas, ou aquele grupinho de WhatsApp que só manda coisa que não presta. Aí eu tenho vergonha de sair porque vão rir de mim. Eu nem vejo aquelas coisas que mandam, mas eu tenho vergonha de sair do grupo porque, o que vão pensar de mim? Lá no meu trabalho, aquelas coisas mais estranhas que fazem, aqueles desvios, aquela notinha falsa para ter um dinheirinho a mais. Eu morro de vergonha de dizer que sou cristão e que isso é desonesto. Porque senão os meus amigos não vão mais falar comigo, eu vou ser excluído ali dos grupinhos. Então eu tampo a luz de Cristo com uma vasilha da desonestidade. E digo, não, faço de conta que não vejo. Cuidado, prestai atenção. Prestai atenção, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais. Mas aquele que não tem será tirado até o que pensa ter. Aqueles amigos que nós fazemos na desonestidade não são de verdade. Será tirado até o que pensa ter. Eu penso que tenho amigos, de repente, quando alguma coisa acontece comigo, eu olho ao redor e estou sozinho. Não tenho. Até o que pensa ter vai ser tirado. A luz de Cristo, a palavra de Cristo é uma luz. Padre, mas a palavra de Cristo na minha vida é uma luzinha tão pequenininha. Na minha é uma fagulhazinha desse maninho. Entra num quarto totalmente escuro e acende um fósforo. Brilha, não brilha? A luz não precisa ser muito grande para brilhar na escuridão. Nós muitas vezes nos sentimos pequenos diante do mundo, mas a minha honestidade diante de um monte de gente que é desonesta, parece que não faz diferença nenhuma. A minha pureza no meio desse mundo todo que hoje vive uma permissividade tão doida, parece que não faz diferença nenhuma. A luz na escuridão sempre vai resplandecer.
tenhamos a certeza de que essa luz em nós quer fazer desse mundo um lugar melhor. E se for preciso, que possamos estar dispostos a dar a vida por Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.